Graça e paz, povo de Deus, mulheres de Deus, homens de Deus. Satisfação imensa mais uma vez estar aqui nessa programação de todos os sábados. A verdade é o terceiro sábado que eu participo. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, ao pastor Jorge Gomes, mas eu não posso deixar de compartilhar com você uma palavra que Deus vem ministrando no meu coração ao longo da semana. Eu, como um servo do Senhor, como um homem de Deus, como um pai de família, um esposo, eu quero parabenizar mais uma vez, de uma forma atrasada, o Dia das Mulheres, que passou no dia 8 dessa semana que passou, que vocês possam continuar sendo essas mulheres maravilhosas, as mulheres de Deus, e como o pastor Jorge falou, com sabedoria e inteligência em Cristo Jesus, edificar a sua casa em nome de Jesus. Mas vamos aí falar um pouquinho da palavra do Senhor através de Isaías 49, o profeta Isaías, onde ele fala conosco no capítulo 40, apenas o versículo 31, que diz assim: mas o que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Amém? Essa palavra vem através da boca do profeta Isaías, e aqui ele está nos comparando com uma águia. Na verdade, ele está falando, apresentando a águia como um exemplo do que nós somos na presença do Senhor. Na verdade, Isaías não está te comparando a um pombo, ele não está te comparando a um pássaro, muito menos a uma rolinha, ele está te comparando a uma águia. A águia, na verdade, quando a tempestade ela vem, ela voa mais alto, Toda vez que a tempestade vem muito forte, a águia é a única ave que consegue voar mais alto possível e se guardar diante da tempestade. Sabe o que eu quero que você entenda com essa palavra? É que, na verdade, o Senhor nos dá força quando algo acontece, o Senhor nos sustenta quando a situação é difícil, o Senhor, ele nos pega pela mão e nos conduz à solução dos nossos problemas, das nossas dificuldades. Na realidade, esse ano que se passou de 2020, acrescentando agora no ano de 2021, tem sido um ano muito difícil, onde muitas vidas se perderam, muitas famílias choram luto até hoje por essa crise, por essa pandemia, por essa Covid que não acaba. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Eu não sei, eu não te conheço, muito menos tenho contato com você fisicamente, mas eu estou tendo a oportunidade de me expressar através do Pai do Senhor e dizer para você que o Senhor é a nossa força, o Senhor é a tua força. E não há ninguém na face da terra, não há ninguém no mundo, não há teu pai, sua mãe, seus filhos, não há ninguém que possa dar a força que o Senhor nos dá. A força que o Senhor nos dá nesse momento tão difícil. Muitas pessoas hoje, além de perder seu ente querido, nesse período de pandemia, se encontram hoje aí numa dificuldade muito grande. O desemprego que assola o país, a economia que tem assolado o mundo inteiro, o país, principalmente falando aqui do Brasil. E hoje eu tenho que agradecer a Deus, porque no meio de uma pandemia de um ano e alguns meses já, né? Eu tenho que agradecer a Deus e dizer para o Senhor que eu sou muito grato por que Ele tem feito na minha vida. Porque no meio a uma crise, no meio uma situação tão difícil, o Senhor me pegou pela mão e o Senhor me sustentou até aqui. O Senhor me fez caminhar com Ele. O Senhor tem feito me caminhar com Ele. Eu entendo que logo no início dessa crise, dessa Covid-19, logo lá no início mesmo, eu nem estava sabendo, não estava nem ouvindo falar da Covid assim, tão intensamente. E nem me preocupava tanto. Eu estava com um comércio aqui próximo à minha residência, juntamente com o comércio que eu tenho próximo dentro da minha residência também, e as coisas começaram a acontecer
e de vento popa, logo no início. Mas logo depois que veio a pandemia, as coisas começaram a dificultar. Ficou muito difícil mesmo. Eu começava a observar que as coisas estavam tomando direção errada, direção diferente, onde me causaria muita, talvez, um pouco de dependência financeira e as coisas iam dificultar muito. Mas sabe o que o Senhor fez? Num belo momento, o Senhor me faz pegar o meu celular e enviar uma mensagem. Marcos, volta, vem trabalhar conosco. Me chamando para a empresa que eu trabalhei 4 anos. E ali eu não tinha mandado currículo, eu não tinha nem pensado em voltar para trabalhar naquele lugar. E hoje, depois de 1 ano e 1 mês, eu vejo que Deus realmente, ele se preocupou comigo desde o início. Ele me sustentou, ele me fez caminhar com ele me orientou. Eu já agradeço a Deus, porque nada mesmo tem me faltado nesses anos de pandemia. Eu glorifico ao Senhor, porque não é só faltar o alimento, não é só faltar a conta de luz para pagar, não é só faltar algo mais financeiramente, não é isso que eu estou dizendo. Além disso, o Senhor não deixou faltar saúde para mim, para minha esposa, para meus filhos, para minha família, para as pessoas que eu amo. E isso aí você vê a mão de Deus. Por isso esse capítulo de Isaías, ele nos dá um exemplo de como Deus se preocupa contigo, como Deus tem cuidado especial contigo. Eu vejo as pessoas, como a missionária falou aqui, que uma pregação logo no início, quando você se enche do Espírito Santo de Deus, quando você se alimenta do Espírito Santo de Deus, você consegue ouvir a voz de Deus, você consegue ler a palavra de Deus e se identificar com ela, consegue entender o que Deus está falando para você. E quando eu abro esse capítulo de Isaías, eu vejo aqui Deus nos falando e nos prometendo o tempo todo força. O tempo todo Deus nos promete uma caminhada junta. O tempo todo nesse texto, Deus nos promete uma renovação de força. Esse versículo é sensacional, porque não tem como você fugir da coragem. Você não tem como você fugir do incentivo da parte de Deus. Não tem por que você ter medo. Quando você se enche da presença do Senhor, quando você se enche do Espírito Santo de Deus, você não precisa ver para crer. Você não precisa receber para crer. Você precisa sim ter fé e acreditar que, independente do que aconteça na tua vida física, financeira, Deus te dá força. Independente do que você tenha, a direção que você tenha tomado de forma contrária, se você se alimentar da palavra de Deus, se você entender o que Deus está falando nesse capítulo, você vai ver que Deus vai te pegar pela mão e vai te colocar no caminho certo, no caminho da verdade. Deus vai caminhar contigo e você não vai se fadigar. Sabe por quê? Porque não é eu que estou dizendo. É a palavra de Deus que fala. Quando você caminhar com Ele, você não se fadigará. Sabe? É muito difícil você ir nas igrejas. Vou falar da minha igreja que eu congrego. Não vou nem falar da igreja de outras pessoas. É muito difícil você entrar dentro do ministério, abençoado como é a minha igreja, como é a tua igreja, você olhar para o lado, olhar para o outro lado, você não vê o irmão que precisa de Jesus. Você vê os bancos vazios. Você vê a igreja vazia. Sabe por quê? É porque não acredita de verdade no poder e na palavra de Deus. É porque não tem a certeza que Deus vai fazer você voar como a águia. Que no meio da tempestade, Deus vai te dar força. Que no meio da tempestade, Deus vai renovar as suas forças. Que 1000 cairão à tua esquerda, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Não confia na palavra de Deus, por isso tenha deixado os bancos da igreja vazios. Eu volto a dizer, como eu digo sempre,
Não subestime o problema. Não subestime a pandemia. Não subestime essa praga chamada Covid-19. Não subestime, não. Faça o que é para ser feito. Receba as informações profissionais, as informações da medicina. Faça o que tem que ser feito. Mas não negue Jesus com o seu medo de adorar a Ele mediante uma crise tão difícil, quando Deus te garante a vitória. Vá buscar Jesus. Não desista dos teus sonhos, dos teus projetos. Igreja de Cristo, povo de Deus, não desista de crescer em verdade. Não desista de crescer na palavra de Deus. Não desista de sonhar, de projetar, de trabalhar, de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque todas as outras coisas serão acrescentadas. Eu costumo dizer que eu e você, eu estou falando de mim e de você, que conhecemos a Deus, que um dia fomos lá na frente, que um dia aceitamos Jesus, nos rendemos a Ele, fizemos aliança com Ele, fomos batizados na presença dEle, nas águas. Eu costumo dizer para você, que se de servo do Senhor, um presbítero do Senhor, um diácono do Senhor, um membro, uma ovelha do Senhor, que trabalha na obra do Senhor, você tem um compromisso com as pessoas que precisam de Deus. Você é um enfermeiro espiritual da casa do Senhor. Não abandone Jesus. Não deixe Deus sozinho nessa peleja. Porque Deus não precisa de mim nem de você. Deus não precisa de ninguém. Deus é soberano. Se Ele quiser, Ele faz tudo sozinho. Mas um dia Ele te chamou. Um dia Ele te escolheu. Um dia Ele levou você para a casa dEle. Um dia Ele te deu um ministério abençoado. Um dia Ele te deu uma história a ser feita. Um dia Ele te deu um compromisso com almas que estão no mundo. Ele te disse assim: o mundo é do maligno, mas não nos conformemos com esse mundo. Cadê você que não se conforma com esse mundo? Cadê você para voltar para a casa do Senhor, fazer a obra dEle? Para orar, para buscar, para fazer um trabalho como esse que o pastor Jorge Gomes faz todos os sábados. E graças ao Senhor, o Senhor me enviou aqui para poder participar dessa programação, desse trabalho, e alcançar a vida através da minha voz, através da palavra de Deus. A quarentena tem que ser feita assim. Não subestime o problema, não. Mas existe um recurso que Deus te dá para você continuar caminhando, acreditando e fazendo aquilo que Ele te chamou. Quando você se nega a fazer o que Deus te chamou na casa do Senhor, participando dos cultos enquanto Deus permitir, participando da obra de Deus, dos trabalhos que tem que ser feito na obra, nos cultos que tem que ser feito, quando você não foge dessa responsabilidade, tenha certeza, Deus vai te brindar, Deus vai te cobrir com a presença dEle, e você vai continuar caminhando, fazendo aquilo que Deus te chamou. Pare de voar como uma pomba. Para de querer voar como um pássaro. Para de querer voar como uma rolinha. Voe como uma águia. Voe como uma águia, porque você tem todo o carinho, toda a força que vem do Senhor para voar como uma águia em toda essa tempestade e ser útil para a obra de Deus. Saia da zona do conforto. No meio dessa pandemia de 1 ano e pouco, quantos primeiro amor pararam no caminho, ficaram para trás e precisam de um telefonema seu, do WhatsApp teu, de uma visita tua, para orientar, para que não se perca, para que não desista. Quantas pessoas doentes fisicamente, espiritualmente, principalmente, precisa de você. Precisa que você deixe Deus te usar para que eles possam ser alcançados. E no meio dessa tempestade, eles também possam voar junto contigo com a águia. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão como as águias, como a águia. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fadigarão. E que você espera a solução dessa pandemia? Em que você espera a solução para essa crise Covid? Na vacina?
Na medicina? No homem? Será que esses homens, será que a vacina, será que a medicina vai trazer solução para esse problema? Ou será que basta Jesus querer, estalar o dedo e a solução acontece? A solução está com o Senhor. A solução está com Deus. E a hora que Ele quiser, doa quem doer, Ele faz cessar tudo isso e você vai ver Deus agindo na vida, não só na tua vida, mas na vida do universo, em nome de Jesus. Enquanto isso, o que você vai fazer? Vai ficar na zona de conforto? Vai dar desculpa para abandonar Jesus? Porque no meio dessa pandemia, quantas pessoas, servos do Senhor, eu estou falando de homens e mulheres do Senhor, jovens do Senhor, têm abandonado sozinhos nessa obra árdua. Volto a te dizer, Deus não precisa nem de mim nem de você. Deus não precisa nem do pastor Jorge fazendo esse programa. Deus não precisa nem da missionária que pregou aqui. Deus não precisa de ninguém para fazer tudo acontecer. Mas Deus quer usar você. Deus quer usar a mim. Deus quer glorificar o nome dele em Cristo Jesus. Sabe por quê? Jesus não curou Lázaro? Sabe por que Jesus não foi lá sarar Lázaro? Sabe por que Jesus não foi assim correndo para salvar Lázaro da morte? Porque aquela doença não era para a morte. Aquela doença era para glorificar o nome do Pai. Lázaro precisava morrer. Jesus precisou chorar para que o nome de Deus fosse glorificado na vida de Lázaro. Deus quer glorificar o nome dele na minha e na tua vida. No meio dessa crise, no meio dessa pandemia, Deus quer glorificar o nome dele. Mas cadê você que não espera nele? Cadê você que não quer voar como uma águia? Cadê você que fica voando como um pombinho em casa, como um pássaro na gaiola, como uma rolinha na porta da tua casa? Saia da zona do conforto. Voe como uma águia no meio dessa crise. Glorifique o nome de Deus. E que tu vai ver o que Deus vai fazer na tua história. Você vai ver como Deus vai mudar a história do mundo, do povo, nessa crise, nessa pandemia, em nome de Jesus. Espera no Senhor, descansa nele, e você vai ver o Senhor renovando as suas forças. Você vai ver o Senhor te pegando pela mão, caminhando contigo, sem que você fique fadigado, em nome de Jesus. Graça e paz. Eu agradeço a oportunidade. Fica com essa